Queridos, é uma satisfação muito grande poder vir aqui. Eu estive em alguns lugares aqui pelo Nordeste, vou falar errado se é do Norte, mas Deus deu a graça de quando pela primeira vez pudemos vir para essas lá do norte do nosso país, nordeste do nosso país, né? A gente está no sul, e quando em 2001 a nossa igreja reuniu um grupo de jovens com pessoas já mais maduras na fé, já de mais idade também, e começamos a primeira viagem missionária, onde percorremos Brasília, depois Teresina, Aracati, Fortaleza e voltamos para Londrina, pelo litoral. E foi tão impactante para as nossas vidas. Mas isso começou há muito tempo atrás com o pastor Antônio Buchaíno, que eu tive o prazer de conhecer, tive os estudos bíblicos na casa dele. Eu era um jovem, vindo recentemente do Rio de Janeiro, e pude andar um pouquinho com aquele homem de Deus, que era falho como cada um de nós, mas um vaso de barro nas mãos do oleiro. Isso é muito precioso. É tanta coisa que vem no coração, o desejo de compartilhar com os irmãos, e por tão curto tempo, né? Nós começamos ontem, hoje temos esse encontro, e amanhã termina já, amanhã da noite. E tantas coisas que hoje fui pensar de coisas que seria tão bom se nós tivéssemos tempo para compartilhar, mas não será possível. Mas com a graça de Deus a gente vai caminhar um pouquinho hoje na palavra, e eu estou preso aqui atrás desse negócio porque tem uma câmera ali, sabe? Minha vontade era sair. Você pode andar, você pode andar. Dá sim, pode sair. Não estou tão preso. Bom, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Esse livro, chamado Verdadeiros Adoradores, Buscando o que Deus Valoriza, de Bob Calvin. Esse livro, ano passado, eu comprei, a igreja comprou, né? Fiz um pedido para todos os membros do Ministério da Adoração e Culto, que a gente chama na Pedro Batista, e todos os integrantes leram esse livro, que vários agora disseram, precisam reler esse material. Então, como eu trouxe um só, eu ia dar presente para você, mas aí você não quis me dar um presente de visitante, eu vou sortear para os membros do Ministério, né? Então depois eu faço. Muito precioso esse livro aqui, recomendo a leitura dele, em nome de Deus, muito bíblico, e eu creio que vai fazer uma boa diferença na vida do Ministério. Rapidamente quero falar com vocês, eu quero cantar uma música que vocês não conhecem, eu já vou dizer para vocês como é. Bom, primeiro, meu nome é Eric, eu nasci no Rio de Janeiro, fui para Londrina com 14 anos, eu nasci com um lar evangélico, meus avós, meus pais, envolvidos com a igreja, mas cheios de uma religiosidade de lascar, como diz o outro, de lascar o canto, de tanta religião. Ontem eu falei um pouquinho aqui que aos 12 anos, eu fui convidado para subir ao culto da igreja, num culto onde os jovens dirigiriam. E como eu tinha uma casca tão boa, entre aspas, de religiosidade, eu convenci as pessoas que era uma pessoa que era boa. Mas eu sabia, no meu coração, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, que eu não era boa pessoa. Mas mesmo assim eu tentava. Eu vivia uma vida de esforço para tentar agradar a Deus. E isso me levou ao ponto que aos 14 para 15 anos, meu pai queria nos tirar do Rio de Janeiro, não queria criar-nos lá. Minha tia já morava em Londrina, nós fomos para lá. E eu comecei a frequentar a primeira igreja batista. E aquilo, a palavra da cruz, começou a mexer comigo. Por quê? Porque, primeiro, eu era um justão. Eu achava que fazendo boas coisas, eu equilibraria a balança das coisas ruins para com Deus. Então, se eu fizesse coisas boas, Deus ia aliviar. E se eu morresse enquanto estivesse fazendo coisas boas, eu seria salvo. E se eu estivesse fazendo coisas ruins, como é que seria? Eu iria para o inferno? Mais ou menos assim que eu pensava.
Eu não sabia o que a Bíblia diz sobre a nossa natureza perversa, corrupta, totalmente depravada. E eu desafio alguém aqui que pensa ao contrário, a me dizer em que tempo a humanidade conseguiu melhorar a si mesma. Em que tempo, começar de Adão para cá, a humanidade conseguiu ser melhor no seu trato. A gente pode pensar, não, a educação faz um bom papel. A educação faz um ótimo papel de evitar que alguém vá para a cadeia. Mas ela não muda o coração. A filosofia é algo maravilhoso de você estudar o pensamento humano, mas ela não leva ninguém para a vida eterna. Ela leva para o inferno. O máximo que ela pode fazer é que você ter conhecimento sobre o pensamento, o desenvolvimento do ser humano, como que ele pensa a sua realidade. Isso é importante. Eu acho que os cristãos deveriam estudar muito mais do que estudam. Porque o conhecimento aliado ao temor do Senhor, ele edifica. O conhecimento por si só, ele deforma. A Bíblia fala isso. O conhecimento incha, deforma. O sujeito cheio de si, ele fica mais arrogante. Mas uma pessoa bem polida, ela parece que é uma pessoa tão boa, que a gente diz assim, esse fulano só faltava ser crente. É uma pessoa boa, ele faz o bem, ele ajuda as pessoas, ele faz tudo bonitinho. Mas esse bonitinho e cheiroso está indo para o inferno sem Jesus Cristo. Nós nos encontramos aos domingos e os casais são uma beleza. De mão dada, um ao lado do outro. A gente não sabe se no caminho para cá quase um matou o outro no carro, né? Domingo está todo mundo cheirosinho. Mas durante a semana é um arranca-rabo, como dizem, que dá medo. Enquanto nós fazemos coisas que mostram que está no nosso coração. Então, a educação não muda o ser humano, a filosofia não muda o ser humano e a lei não muda o ser humano. A lei, ela é muito boa para que nós convivamos em sociedade com o mínimo possível. Mas a lei só faz uma coisa, mostra que eu e você somos rebeldes a tudo quanto se determina. Você quer ver? Se você lembra na sua infância, sua mãe falou assim, filho, não faça isso. Ah, para quê? É aí que ele vai querer fazer. Meu filho, primeiro filho, Emanuel, fala, filho, a tomada, quando você enfia aqui a tomada do ventilador, você dá choque. Aí o filho não sabe o que é choque, fala, dói. Aí o filho não crê. Aí o meu queridão, filho Emanuel, catou o clipe e enfiou na tomada. Aí ele não creu, ele viu que é diferente. A fé, nós não vemos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e nós cremos por graça sem ver. O que nós esperamos e não vemos. Se nós vemos aquilo que esperamos, não tem fé. E uma das coisas que nós não precisaremos na eternidade é de fé. Nós estaremos para sempre com o Senhor, eternamente com Ele. Mas enquanto vivemos aqui, nós precisamos da fé. E a fé não é dom nosso, é dom de Deus. Não vem de nada que nós façamos, mas vem patrocinada, doada pela obra de Cristo. É graça sobre graça. E eu era essa pessoa, uma casca bem polida, mas por dentro turbilhando o coração. Então, quando eu cheguei para os 16 anos, eu falei, sabe uma coisa? Eu já aceitei Jesus, não mudou nada na minha vida. Eu já fui tido como uma pessoa bem educada na Bíblia, mas eu sei que no coração não tem nada disso. E esse evangelho que eu tenho ouvido até hoje não mudou nada na minha vida. Porque o evangelho que eu escutava, talvez você já tenha escutado, é assim.
Querido, aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Tome uma decisão agora com Jesus. E aí no teclado, no piano, estava lá a pessoa tocando, aí que causava um negócio em mim. Aí um dia eu falei, eu aceito Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Agora então o negócio é viver como Jesus quer. Aí eu falo para minha mãe assim, mãe, já é o terceiro apelo que eu vejo aquela pessoa que ela vai à frente aceitando Jesus. Mas ela já aceitou Jesus uma vez? Por que ela vai de novo à frente? Minha mãe não sabia explicar. Então eu comecei a julgar as pessoas pelo que eu via. Até que Deus colocou no espelho. Se você é essa pessoa, você é um hipócrita. Porque você tenta ser alguém que você não é. E a Bíblia mostra que a minha natureza ela é perversa. Que se não é a troca de natureza, se não é Cristo sendo o centro e a suficiência da minha vida, a sua vida, você não aceita, você não vai ter nenhuma decisão. Se Deus não mover o nosso coração, e para quem esteve ontem aqui, eu citei hoje lá o grupo me perguntou, o irmão William ontem me perguntou também sobre aquele cântico. Eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Vocês já conhecem esse. E eu falei assim, ninguém busca a Deus, porque a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Então, se alguém busca a Deus de fato e de verdade, é porque Deus o buscou. Porque não há, e agora eu entro no assunto de ontem, relembrando para os irmãos, que quando Deus, Ele resgata, quando o Senhor, Ele traz da morte para a vida, e essa obra só é possível quando o Espírito de Deus nos dá vida. Ninguém, preste bem atenção nisso, ninguém crê no Senhor, ninguém crê de fato em Deus, se o Senhor, se o Espírito Santo não vivificar essa pessoa. Você chega, e eu já fiz muitos velórios, está o defunto ali, você pode falar o que quiser para ele, ele não vai responder um A para você. Por quê? Ele já não está entre mais. Ele morreu. Ele não tem condições de responder a um beliscão. Nem se falar assim, eu te dou R$1 milhão, ele não vai responder. Ele está morto. E assim é a maneira como nós nascemos diante de Deus. E ontem nós abrimos em João 4, hoje foi lido o texto aqui, que não temos como adorar a Deus de fato, se não o fizermos em espírito e em verdade. E o maior problema do ser humano é que esse morto espiritual não pode adorar a Deus que é espírito. Se Deus não fizer a vivificação pelo espírito e a verdade das Escrituras, ele não tem como ser o verdadeiro adorador. Tudo mais que nós podemos ver no meio evangélico que não for baseado na suficiência de Cristo, na centralidade de Cristo, não pode ser de fato em espírito e em verdade. Há um só evangelho, o evangelho da graça de Deus, onde Jesus Cristo nos recebeu no seu corpo. Ele nos atraiu para si, nos fez morrer e nos ressuscitou com a alma viva. Então, uma pessoa sem o Espírito Santo habilitando em seu coração e guiando a sua alma, a sua mente carnal, as suas vontades, seus pensamentos, os seus interesses, sempre serão voltados para si mesmo. Você compreende isso? Como nós podemos viver no mundo sem ser edificados por Deus? Vivemos ou não? Nós vivemos. Mas nós vivemos como? Nós vivemos dirigidos pelas nossas emoções. Nós vivemos dirigidos pelas nossas sensações.
e nós vivemos dirigidos por uma mente carnal. Se você não nasceu de novo, o que dirige a sua vida são as suas paixões, são as suas emoções. Muito bem, até aqui nós falamos de quem não nasceu de novo. Mas uma nova criatura em Cristo Jesus, ela corre um risco. Nós todos que estamos aqui, corremos um risco de vivermos baseado também nessas emoções, mesmo sendo novas criaturas. Quando isso acontece? Quando nós fazemos aquilo o contrário do que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. E eu estou só fazendo a introdução para o nosso tema de hoje. Eu tinha planejado com o Ministério de Louvor aqui, eu ia ensinar um cântico, mas não é para fazer isso agora, nós vamos caminhar na palavra, em outro momento eu farei isso. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Quem achou e pode ler bem alto, bem forte para a gente. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Quem pode ler bem forte? Vamos lá. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas onde Cristo vive, assentado ao direito de Deus. pensar, versículo 2. Pensar Nas coisas atuais, não nas coisas da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu esqueci, colocaria o texto aqui. A palavra está dizendo assim: vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Quem foi ressuscitado juntamente com Cristo antes morreu com Cristo. Se você crer nisso, fala amém. Amém. Isso foi diante de Deus, hein? Foi para mim, foi para o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, na carta à igreja de Colossenses, ele está falando sobre uma atitude de aparência antes disso aí. Uma atitude falsa humildade, de um rigor ascético que não tem nenhum valor contra a sensualidade. Todos nós temos essa característica de sensualidade. A sensualidade aqui não é especificamente aquela sensualidade que nós podemos olhar para uma mulher e falar, essa mulher é sensual. Ele está falando aqui das nossas percepções, a nossa visão, nossa audição, nosso olfato, nosso tato. São as nossas sensações. E contra isso, não vale a religião, não vale a lei, não vale a educação. O Senhor precisa fazer com que morra essa natureza perversa. E ele diz assim, portanto, e aí o versículo 1 pode pôr aqui, se fostes, ele coloca uma condicional, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto. O problema, amados, é que muitas vezes nós estamos buscando as coisas não do alto, mas as coisas aqui da terra. Quando nós falamos em adoração, e amanhã eu quero entrar um pouquinho no texto de Ezequiel, e falar um pouquinho sobre essa realidade antes da fundação do mundo. O que o diabo faz hoje é o que ele fez no céu, quando ele queria roubar a glória de Deus. Ele queria a glória para si. E quando ele tenta a Eva, ele joga a mesma lábia para cima dela. Como Deus se fez. E o homem, possuído de uma vontade de dominar, de ter a glória, ele caiu nessa falácia. Porque Deus disse que não deveriam comer e nem tocar, certo? Não. Deus falou, não coma. Porque no dia em que você comer
você morrerá. E Satanás vem com uma astúcia. Vem assim: não coma e não toque. E é assim, sutilmente, que a palavra de Deus ela é distorcida. E hoje, como vemos, pregadores querendo mexer de alguma maneira com a palavra de Deus, pegando um texto fora de contexto, nada a ver com as Escrituras, querendo fazer o povo simplesmente ficar enlaçado para subjugar, e esse povo está submisso a uma direção pessoal e não à vontade de Deus. Mas nós corremos o risco, mesmo sendo novas criaturas, quando nós não pensamos nas coisas do alto, quando nós não levamos o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal, nós estamos sujeitos a darmos ouvido a tantas coisas que estão falando hoje em nossos ouvidos. Nós temos vozes, não são vozes do além, não. São vozes que estão falando por meio da internet, por meio do Instagram, por meio do WhatsApp, de mensagens que chegam, por meio de uma série de mídias, por meio daquela pessoa que está escravizada à televisão, ela não consegue viver sem a televisão, e fica consumindo nojo, coisa nojenta, fica consumindo podridão, e essa podridão vai tomando conta da mente, e vai desviando da palavra, da verdade do Senhor. Amados de Deus, o que o diabo, inimigo das nossas almas, ele quer fazer é roubar a glória que somente é devida ao Senhor. E se nós, povo de Deus, acharmos que, vindo aos domingos à reunião da igreja, e nós levantarmos as nossas mãos, nós batermos palmas, sapatinho de fogo, tudo isso está agradando a Deus, sem que seja coerente a nossa vida com a palavra durante a semana, nós somos mais hipócritas desse mundo. Melhor seria chafundarmos no pecado e satisfazer os desejos da carne do que viver dessa maneira, tentando enganar a si próprio, não vivendo o Evangelho. Eu não quero me delongar mais nesse texto, só queria abrir com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. O apóstolo Paulo à igreja de Éfeso diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, queridos. Nós estamos vivendo a proximidade da volta do Senhor Jesus. E nós estamos vendo a malignidade do homem cada vez mais aflorada. Cada vez mais as pessoas acreditando em mentiras. E você pode ter certeza, que se alguém não traz o Evangelho genuíno de Cristo, a suficiência de Cristo, a sua preeminência sobre qualquer outra coisa. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver o autor mostrando que Cristo, ele está acima da lei, ele está acima de Moisés, ele está acima de qualquer sacerdócio, ele é a própria oferta, ele é o próprio sumo sacerdote, é Cristo. E hoje, conversando com o irmão de Calcaia, se não me engano foi, pastor, dizendo assim: você pode falar de Deus. Os muçulmanos falam de Deus. Os espíritas falam de Deus. Tantas denominações falam de Deus, inclusive seitas. Mas ao falar de Jesus Cristo, fechou o filtro. Na escola você pode falar de Deus, mas se você falar de Jesus Cristo, você será perseguido. Você será tolhido. Por que isso? Porque o Salmo 2 diz que há uma rejeição, há uma resistência
e há uma guerra contra o ungido de Deus, e esse ungido é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos e cremos que não há salvação em ninguém mais. Não há salvação pelas boas obras. Não há salvação por obediência à lei. Não há salvação por você ser membro de uma igreja. Não há salvação por você fazer o bem às pessoas. Porque só há salvação em Jesus Cristo. E uma pessoa pode estar na igreja e redondamente enganada, indo para o inferno, porque não crê na suficiência de Cristo. E as pessoas hoje estão buscando algo mais. A igreja europeia, berço do cristianismo, chegou ao ponto de nós temos tudo. Nós temos fartura, nós temos tudo que nós precisamos, nós não precisamos de Deus. Porque esse Deus, ele aprisiona, ele deixa a pessoa cativa, ele não liberta. Nós queremos fazer o que nós desejamos, com os desejos do nosso coração. Nós não precisamos de Deus. Aí vem a teologia da prosperidade no Brasil, na América Latina, dizer o seguinte: esse Deus que nós cremos, ele precisa ser mais prático. Ele precisa tirar a pessoa da pobreza, ele precisa dar as coisas para as pessoas. Então nós vemos o evangelho, esse evangelho chamado integral, da prosperidade, onde o ser humano ele precisa ser salvo completamente. E é verdade, ele precisa ser salvo no corpo, na alma, no espírito. Só que não é buscando em primeiro lugar as coisas. Em primeiro lugar é a pessoa de Jesus Cristo. E se você ao falar do evangelho para alguém, você não levar a pessoa de Jesus Cristo, você não está levando salvação a essa pessoa. Você está levando a sua própria religiosidade e não a Cristo. Então a Bíblia nos fala que esse tempo é mau, e por essa razão não devemos ser insensatos, mas procurar compreender a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor, ela não está oculta. A vontade do Senhor está revelada nas Escrituras. E o que nós precisamos é conhecer as Escrituras. Conhecer o pão que veio do céu, o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu e você não teremos nada que nutra a nossa vida fora da pessoa de Jesus Cristo. E agora eu quero desafiar você. Se você não busca o Senhor como o amado da tua alma, como aquele que é a tua salvação, o teu tudo, você clama misericórdia do Senhor. Se Ele não preenche o seu coração, momentos de alegria, momentos de tristeza, se Ele não é o seu tudo, não é o amado da tua alma, clame ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você e eu vivermos nesse mundo achando que está tudo bem, no final das contas vai dar tudo certo, todos vão para o céu, Deus vai perdoar todo mundo. Se Deus fizesse isso, Ele seria justo. Se Deus fizesse isso, não haveria necessidade de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Porque se houvesse uma outra maneira dele nos salvar, Ele não enviaria o seu Filho para morrer numa cruz. Mas Ele fez isso para que eu e você morrêssemos para o pecado e pudéssemos ter vida e vida por meio de Jesus Cristo. Eu quero abrir com vocês, então, no texto desta noite, dois textos. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. E também Atos, capítulo 15, versículos 16 e 17. Juliana, eu não marquei o tempo. Vocês podem verificar enquanto faltam 10 minutos no toque. Obrigado. Vamos lá. Texto de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o nas suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Agora, Atos, capítulo 15, versículos 16 e 17. Atos, capítulo 15, versículos 16 e 17.
Eu gosto muito de ouvir o barulho das folhas, porque eu quero ver se você está conferindo se o que eu estou dizendo, se aparecendo no telão é de fato a palavra de Deus. Então, mesmo que aparecer aqui, se você tiver com a Bíblia na mão, dá tempo para você abrir o texto. Abre e confira na sua Bíblia. Aqui nós vemos Tiago conversando com o povo, dizendo: irmãos, está começando o versículo 13, atentai nas minhas palavras. Então, Simão expõe ali algo muito precioso que nós lemos em Amós, capítulo 9. Tiago diz assim: cumpridas estas coisas, ele está relembrando o texto de Amós, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Queria orar com vocês mais uma vez. Pai querido, esta é a tua palavra, e nós carecemos, Senhor, do teu Santo Espírito, trazendo luz e entendimento aos nossos corações. Por tua graça e misericórdia, abra o nosso entendimento, nos dê fé para crer na tua palavra, para que não saiamos daqui com mais conhecimento apenas, mas cheios da tua palavra, cheios do teu Santo Espírito agindo em nosso ser, para a tua glória. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o significado do tabernáculo de Moisés. Aqui nós lemos que o Amós, o profeta do Senhor, ele fala que o tabernáculo de Davi seria restaurado. Por que ele diz sobre o tabernáculo de Davi, se ainda o tabernáculo de Moisés estava na história do povo de Israel, que posteriormente veio a ser o tabernáculo, ou melhor, o templo de Salomão? E há significados muito específicos nessas três construções, vamos dizer assim: o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. Eu queria nesta noite abordar esses três, principalmente o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés é um dos símbolos mais significativos do Antigo Testamento, e ainda é o templo algo muito importante para o povo de Israel. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido em Israel nos últimos tempos. Há uma guerra de vários países contra Israel. Há uma guerra que não é nova. Mais de 2000 anos o povo de Israel tem sido perseguido, o povo de Israel tem sido massacrado, mas como a menina dos olhos do Senhor, o Senhor nunca deixou esse povo desaparecer. Se vocês olharem no mapa, falando em mapa, aqui tem aquelas figuras também. Põe, por favor, aquela primeira figura do templo do tabernáculo. Isso, esse aí. Obrigado. Falando nisso, o Senhor nunca deixou. Se você olhar o mapa de Israel, você vai ver que o país é muito pequeno em relação a todos aqueles países que estão à volta de Israel. E Deus nunca deixou que esse povo desaparecesse. No mundo, já várias línguas morreram. As línguas morrem. As pessoas deixam de falar, o povo se acaba e aquela língua morre. O hebraico que se lê hoje em Israel é muito semelhante ao hebraico da época de Jesus. Deus vem sustentando esse povo. E nós precisamos orar pelo povo de Israel. Mas há algo nesse texto que amplia o que Deus quer dizer. Deus está dizendo que, além do povo de Israel, o Senhor alcançaria os gentios. E esses gentios somos nós. Nós somos os gentios. Porque todo aquele que não era do povo de Israel, e ontem eu falei sobre o povo samaritano, o povo samaritano ele era rejeitado por Israel. Mas os samaritanos não vieram do povo de Israel? Sim,
só que eles se misturaram na Babilônia. Eles se misturaram com os assírios, levou a que eles se misturassem com outros povos. E eles já não eram uma raça só pura do povo de Israel. Então o próprio povo de Israel rejeitava eles. E se você sabe, em Israel, na época de Jesus, havia uma lei muito clara sobre o puro e o impuro. Então, por exemplo, quem que era considerado puro? Os sacerdotes eram considerados puros. Quem morava no templo era considerado puro. À medida que ia se afastando do centro do templo, já havia uma impureza. Quem morava mais longe não era considerado tão puro quem morava perto do templo. Quem não era dos fariseus, quem não era dos publicanos, quem não era da linhagem sacerdotal, era considerado também menos puro. Se um judeu não, de maneira nenhuma, podia mexer com porcos, que mexia com porcos era um outro povo, e esse povo era totalmente rejeitado. O povo de Samaria, então, era rejeitado. A mulher samaritana, pior ainda. E a mulher samaritana que não tinha marido, ela era totalmente rejeitada. E o Senhor Jesus encontra essa mulher e muda a história dessa mulher. Porque Deus é um Deus de graça. O Senhor Jesus é para quem não presta. O Senhor Jesus é para aqueles que são fracos. Se você se acha forte ou tenta ser forte, você não quer Jesus. Aquele que é arrogante em si, ele acha que ele consegue, de alguma maneira, ser bom e merecedor do céu. Mas aquele que a Bíblia fala que antecederá a entrada no reino dos céus, as prostitutas, aqueles que são rejeitados. E nós veremos muitas pessoas que nós rejeitamos na rua. Talvez lá naquela hora, quando você estiver com o Senhor, falar: você aqui? Deus salvou. Mas como é que Ele salvou? Da mesma maneira que salvou você, pela graça. É graça, é favor imerecido. E aqui o texto diz que o Senhor, o nosso Deus, restauraria o tabernáculo de Davi. Mas antes eu quero falar um pouquinho mais sobre o tabernáculo de Moisés. Porque Deus criou o tabernáculo quando o povo de Israel saiu do Egito. Era a habitação de Deus no meio do povo de Israel. O povo de Israel, quando parava, acampava ao redor do tabernáculo. Deus se manifestava. Aquela habitação, ela era móvel. Deus não estava preso a um lugar. Então ele andava com o povo para onde o povo era direcionado por ele mesmo. Quando Deus parava, o povo parava. E a glória do Senhor, uma nuvem, parava sobre o Santo dos Santos. Aqui nós temos a imagem do tabernáculo. Nós temos aqui essas áreas, e cada uma delas tem um significado, tem um símbolo. E aí nós temos as três principais áreas do tabernáculo, cada uma carregada de um significado simbólico. Na área do átrio exterior, apenas os sacerdotes, esse átrio aqui, somente os sacerdotes poderiam ficar. Ali nesse átrio, nós temos alguns utensílios, ali o altar do holocausto, onde os sacrifícios eram oferecidos, simbolizando a necessidade da expiação dos pecados. Levítico vai tratar disso do capítulo 1 até o 7. A pia de bronze, utilizada pelos sacerdotes para a purificação. Nós temos o lugar santo, já dentro do tabernáculo. E ali somente os sacerdotes poderiam, eu falei antes do átrio exterior. No átrio exterior, todos os israelitas poderiam entrar. No átrio exterior. Mas no lugar santo, somente os sacerdotes. Ali estava a mesa dos pães da presença do Senhor. O candelabro de ouro, nós não vemos aqui. Tem uma outra imagem, essa, muito bem. Aqui nós temos o candelabro, o lugar santo aqui. Nós temos esses utensílios, onde a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, simbolizando as orações que subiam para Deus. O candelabro representando a iluminação, a direção de Deus para o povo de Israel. Os pães da propiciação, mostrando que Deus é um Deus provedor. E aqui dentro, então, ali dentro nós temos o Santo dos Santos.
o Santo dos Santos. Neste lugar, nessa seção interna do tabernáculo, ficava a Arca da Aliança. E somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar ali uma vez por ano. Eles amarravam uma cordinha do sacerdote com um sinete. Enquanto quem estava fora vai dando linha para ele, né? Dando corda para ele. E ele balançava e fazia o barulho do sinete. Se parasse um pouquinho mais o tempo dele ali, falou assim: rapaz, o sacerdote estava em pecado, morreu, vamos puxar ele fora. Eu não sei, a Bíblia não fala de que alguém morreu como sacerdote. Mas nós sabemos de outros que morreram por não entenderem a glória de Deus. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. Ali no tabernáculo de Moisés nós temos os sacrifícios. Era o centro do sistema de adoração do povo de Israel. O sacrifício era entregue, o sacrifício de animais. O povo buscava expiação e reconciliação com Deus. O altar do holocausto, o sangue dos sacrifícios, ressaltava a seriedade do pecado. Alguém teria que ter o sangue derramado para a remissão de pecados. E ali havia a substituição de um animal inocente a ser sacrificado. Só que a Bíblia nos mostra que tudo isso era temporário. Não durava, porque quando pecasse novamente teria que levar o sacrifício. Mas Jesus Cristo acabou com isso. De uma vez por todas, ele ofereceu um sacrifício eterno, perfeito. E nós não temos mais necessidade de fazer sacrifício. Glória a Deus por isso. Mas uma coisa que nós percebemos é que esse tabernáculo também representa que há uma separação entre Deus e o homem, entre o santo e o pecador. Essa barreira, essa divisão, ela foi quebrada. E aí nós saltamos um pouquinho na história. Quando Jesus Cristo foi crucificado, quando ele disse: eu entrego a ti o meu espírito. Ele usou uma expressão em hebraico que é tetelestai. Está consumado. Está consumado. Tudo que era necessário foi feito. Não há mais nada. E quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Se fosse de baixo para cima, hoje alguém diria: não, os romanos ali cataram um de cada ponta, puxaram e rasgaram. Mas não, essa cortina não era uma cortina fina, era grossa, muito pesada. Deus a rasgou de cima a baixo. E de repente, o Santo dos Santos está à vista de todos. E os sacerdotes perderam o seu emprego. Porque o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo ali? A Arca da Aliança não estava mais lá? O que eles estavam fazendo? E no tempo de Davi, a arca também não estava lá em Gibeão. O que aqueles sacerdotes estavam fazendo? Por que hoje os sacerdotes fazem sem a pessoa de Cristo? Enganam o povo. Da mesma maneira que aqueles enganavam o próprio povo de Israel, porque a presença de Deus não estava ali, hoje há aqueles que não pregam a Cristo, estão enganando também o povo. Como se houvesse um poder na pessoa, como se ele tivesse contato maior com Deus. Ô pastor, ora por mim aí que você tem uma oração mais forte. Que oração forte é essa, meu irmão? Que oração forte é essa? A oração forte é de um coração quebrantado e compungido na presença do Senhor. Fora isso, não tem. E assim, o tabernáculo de Moisés, a adoração, eu gostaria que você entendesse isso. Tudo isso que nós vemos, o sacrifício, o povo chegando na presença de Deus, era o que Deus determinou como seria a adoração do seu povo. Deus determinou como o povo adoraria. O povo não podia falar assim: eu quero adorar a Deus desse jeito. Nadab e Abiú levaram um fogo estranho na presença de Deus. O que aconteceu com eles? Foram fulminados, morreram.
O que aconteceu com aquele rapaz que tentou segurar a arca quando ela estava sendo levada para Jerusalém? Os bois que os filisteus tinham colocado para carregar a arca estavam ali, as vacas, né? Que eles colocaram para carregar a arca. Davi usou o modelo dos filisteus, e não o que Deus tinha mandado. E aí, naquele momento, quando deu um tropicão, a arca ia caindo, e aí ele foi segurar, e ele morreu naquele momento. Davi se ficou pasmo, e ao mesmo tempo irado. Com Deus, ele tentou fazer uma coisa boa, ele tentou segurar a arca para não cair, o Senhor mata ele. Deus mostrou que Ele é santo, que Ele não se mistura com o pecado, e que nós temos que ter o temor, não o medo, mas o temor de um Deus que é santo, e que nós não podemos brincar com o assunto da adoração. Veja, amados, que hoje nós não temos sistema sacrificial, nós não imolamos animais, não derramamos o sangue, porque Cristo derramou o seu sangue de uma vez por todas. Mas o mesmo princípio da adoração continua, porque é a nossa vida que tem que ser derramada diante do Senhor. E essa vida não é só derramada aqui, aos domingos, nas reuniões das casas, é no seu dia a dia, no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Deus está presente em todos os lugares, Ele é onisciente, e ninguém esconde nada de Deus. Deus sabe o que você está pensando nesse exato momento. Deus conhece o seu interior. Deus sabe se vocês têm um coração voltado e sincero para Ele, ou se não tem. Deus conhece se eu estou pregando aqui algo que é para me engrandecer, ou se é para a glória dele. E eu hei de prestar conta diante de Deus também. Os pastores, a Bíblia fala que eles vão prestar conta diante de Deus pelas ovelhas. E Deus fala também na sua palavra que as ovelhas precisam honrar os seus pastores, que são piedosos, que são filhos de Deus, que estão se doando ao pastoreio, ao ensino do rebanho, porque também eles precisam ser cuidados. Nós olhamos uma pessoa e é muito fácil nós criticarmos, mas nós não sabemos o que a liderança, o que o povo de Deus tem se empenhado, são piedosos. Cristo está fluindo dos poros deles. Não é hipocrisia, não é charlatanismo, não é gente que não é de Deus, porque tem muita gente que não é de Deus e está no meio da igreja. Mas os filhos de Deus têm uma coisa: os filhos de Deus, quando pisam no pé deles, em algum momento pode haver uma reação humana, a nossa natureza terrena, mas logo vai acontecer como Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Um homem que matou Urias. E esse nem foi o pecado principal. Ele confiou no seu exército, nos seus homens, e não em Deus. Esse foi o pior pecado. E morreu muita gente por causa disso. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração quebrantado, compungido. E ele se arrependia diante do Senhor em verdade, e se humilhava diante do Senhor. A vida de Cristo em nós nos leva a um quebrantamento tal que mais hora menos hora ele vai moer, e o que vai sobrar é Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, amados, olhando para esse tabernáculo de Moisés, para tudo que ele simbolizava, nós podemos saltar um pouquinho, porque nós estamos no meio do caminho aí, em relação ao que aconteceu na história. Nós vemos que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote. E tudo que nós vemos no Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus. E o Novo Testamento vai mostrar e enfatizar a pessoa de Jesus Cristo. Você, quando vai visitar uma pessoa que está doente, o que você fala para ela, se ela não conhece o Senhor Jesus Cristo? Você vai falar dos milagres de Jesus? Você vai falar que o mar se abriu, o povo de Israel passou em pé seco? Você vai falar que Deus, no Antigo Testamento, fez o povo de Israel vencer batalhas
invencíveis pela força humana, o que você vai falar para essa pessoa? Se você tiver 1 minuto para falar de Deus para essa pessoa, o que você vai falar para ela? O que pode salvar? O que pode mudar o coração dela? É Cristo. Somente Cristo. Você está exagerando, velho. Tem tantas coisas na Bíblia que é para a gente falar. Então, por que quando nós vemos as Escrituras, todo o cumprimento das profecias foram realizadas com relação à salvação na pessoa de Jesus? Por que o Espírito Santo aponta para Jesus? Por que Deus Pai aponta para Jesus? Por que Jesus aponta para a obra de Deus Pai e fala do Espírito Santo? É chamada dança da Trindade, porque há uma unidade, elevando um ao outro. E agora, especificamente em relação à salvação, fala assim: olhai para mim e sede salvos, vós, os confins da terra. Não é olhar para os milagres de Jesus, porque milagre não salva ninguém. Embora o Senhor tenha feito tantos milagres, que testemunho da sua divindade, testemunho de quem Ele é, mas Ele está apontando para o sacrifício na cruz. E é isso que importa. A suficiência de Cristo precisa permear a nossa vida familiar. Quando nós educamos os nossos filhos, é a pessoa de Cristo que eles precisam conhecer em nossas atitudes. Quando nós falamos de amor para alguém, é a pessoa de Cristo que é o verdadeiro amor. Mas não só o amor platônico, o amor de tantos que a língua grega traz para a gente, mas o amor que foi derramado naquela cruz por cada um de nós. Essa é a centralidade que nós precisamos em nossa vida. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as coisas. E agora, nós encontramos no meio do caminho um tabernáculo que surgiu numa situação inusitada, quando Davi traz a arca para Jerusalém. E o que quer dizer esse tabernáculo de Davi? O que quer dizer essa profecia de Amós que Tiago relembra quando está falando ao povo de Israel? De reestabelecimento do tabernáculo de Davi. O que tinha diferente nesse tabernáculo? Pode passar aqui para mim. Outra figura que está aí, exatamente. Aqui é uma figura do tabernáculo de Davi. Aqui nós não temos o Santo dos Santos, nós não temos aqui as divisões, nós só temos um ambiente com o povo ao redor e ali no meio temos a arca, que não está dando para ver direito nessa figura aqui. O que quer dizer isso? Por que o profeta Amós disse sobre essa arca? Só para nós relembrarmos, houve uma batalha pelos filisteus, lá em 1 Samuel, capítulo 4, depois você pode ver. A glória de Deus partiu, saiu, a palavra Icabod, quer dizer, a glória do Senhor se foi. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus, e com isso, Eli, ao saber disso, ele nem fica muito preocupado que os filhos dele morreram. Ele fica preocupado quando a arca é tomada e ele cai para trás e morre. A arca ficou longe do povo de Israel durante 75 anos. E os filisteus levaram essa arca para a cidade deles. E aí Deus trouxe pragas, morreu muita gente. A mesma coisa aconteceu quando eles tiraram de Asdod, levaram para Gate e Ecrom. E aí eles ficaram aterrorizados. Eles carregaram a arca então levaram para Israel novamente. A arca chegou em Bet-Semes e o povo tirou a tampa e por isso 50.000 pessoas morreram. 50.000 pessoas morreram instantaneamente. Então o povo chamou aqueles de Kiriat-Jearim e falou: venham buscar essa arca, está todo mundo morrendo aqui. E ela foi para a casa de Aminadab, em Kiriat-Jearim, ficou ali durante o reinado de Saul até Davi. E Deus abençoou. E quando Davi foi feito rei, ele pega o tabernáculo de Moisés, estava lá em Gibeão, ele pega a arca de Kiriat-Jearim, e ele, ao tornar rei, Davi pega
e constrói uma tenda simples. E o que essa tenda tem de diferente, tão importante para as nossas vidas hoje? É que ali o sistema de adoração foi mudado. Se antes você precisava ficar como uma pessoa comum no átrio exterior, e somente os sacerdotes estavam no lugar santo, e somente os sumos sacerdotes estavam na presença de Deus, agora isso acabou. Agora o acesso à presença de Deus é para qualquer um que se chegue diante dele. E uma outra coisa importante, o serviço levítico também já não era tão importante, porque todos poderiam chegar à presença de Deus. Ali, Davi, por direção divina, mostra o que aconteceria em Cristo. Quando o acesso à presença de Deus já não mais seria intermediada por ninguém mais. Cristo abriria a clareira e todos nós, gentios, nós aqui, teríamos acesso à presença de Deus. E se hoje você crê no Senhor Jesus Cristo, é porque esse acesso foi aberto pelo sacrifício do Senhor Jesus. E melhor ainda, amados, nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque esse caminho foi aberto. Não temos mais nada que impeça a presença de Deus. A lei que trazia morte foi abolida? Não, ela foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei totalmente por nós. E se antes a lei estava fora e nós teríamos que obedecer essa lei, agora a lei do Senhor está dentro de nós. Isso faz toda a diferença. Porque se antes nós tínhamos todos os rituais para estar na presença de Deus, por meio de Cristo nós temos total liberdade de chegarmos à sua presença. E agora eu quero falar o que é mais importante para vocês nesta noite. Se o Santo dos Santos, um local construído, tanto no tabernáculo de Moisés, quanto no tabernáculo no templo de Salomão, depois no templo na época de Jesus, era um local inacessível, mas era um local da presença de Deus. Agora, o local da presença de Deus é o seu coração. E amados, isso é tão forte, porque Deus quis habitar em nós. O Santo dos Santos vem habitar em nós. Ele faz da nossa vida uma vida de santidade, para que Ele habite em nós. Se nós tivéssemos uma noção tão clara disso, nós nos prostraríamos diante do Senhor todos os dias, porque nós somos totalmente incapazes, nós somos inadequados, mas o Deus Santo, 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 Ele tira o pecado, Ele faz da nossa vida, o nosso coração, a habitação dEle. Ele vem habitar em nossas vidas. Não há mais véu, não há mais nenhuma coisa que interrompa o nosso relacionamento com o Senhor, e a nossa adoração não está mais circunscrita à religiosidade, a rituais, mas uma vida entregue em sacrifício ao Senhor. Nós vamos ver alguns textos, eu estou partindo para o final da nossa exposição esta noite. Eu quero abrir com vocês alguns textos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A palavra diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, e é sagrado. O seu coração, a sua vida é morada de Deus, se você é um filho de Deus regenerado. Eu sou indigno, eu sei, eu também sou,
Mas eram os indignos que Jesus Cristo veio. E veio para habitar. E ele diz ainda, olha, vocês são o santuário do Deus vivo, vocês são sagrados. Sabe o que quer dizer isso? Santidade significa separação. Há um rap antigo aí, que fala sobre os passos da garça em meio à lama. Não sei quem conhece esse rap. A graça da garça. É aquela garça que tem penas brancas, pernas compridas, que anda no meio da lama, mas as suas asas são brancas. É a graça da garça. Nós estamos andando num mundo chafurdado no pecado. E o Senhor nos separa desse mundo. E Ele se torna e nos torna a habitação do Santo dos Santos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Habite Cristo no vosso coração. E como é que Cristo vai habitar no nosso coração, amados? Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 17. Como Cristo habita em nosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A Bíblia está falando para nós nos instruirmos e nós nos aconselharmos com essa palavra de Cristo. E agora, amados, o que está tomando o nosso tempo em nossas casas? O que está tomando o nosso tempo? É o celular, são as mídias sociais. Quando nós nos reunimos, sobre o que a gente conversa? Sobre futebol? Não é errado, não tem problema falar de futebol. Falar isso, Fortaleza está bom alto com o Palmeiras hoje. O cara está doido. Eu torci por Fortaleza. Mas é 2. Tomou de 2? Não, torra 2. Ah, tá. Bom, a verdade é que não é isso que preenche o nosso coração. Hoje o tempo gasto nas telas de celular, pais que dão um aparelho para os seus filhos pequenos para incomodar. Sabe o que você está semeando no coração deles? Você está semeando muito no coração deles. Não é que agora você vai ficar lendo a Bíblia 24 horas, mas é que você vai ser cheio da palavra de Deus, aconselhar-os mutuamente. Ontem eu conversei um pouquinho sobre, não hoje, né, no almoço, sobre a vontade de Deus. E uma das coisas que nós compreendemos a vontade de Deus é quando nós somos aconselhados pela multidão de conselheiros piedosos, fiéis à palavra de Deus. Homens maduros, onde é que estão aqui os homens e as mulheres que vão ensinar os mais novos?
A Bíblia nos ensina isso. Homens, ensinem aos mais novos na palavra de Deus. Mulheres, ensinem as meninas, as moças, a serem fiéis donas de casa, submissas aos seus maridos, mas antes submissas ao Senhor. O feminismo tem tomado conta das igrejas. Enquanto a palavra deve tomar conta do nosso coração, nós estamos enchendo a nossa vida de tranqueira. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Eu quero, antes de começar, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, para que você entenda aqui todo o texto. Por isso, santos irmãos. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Todos são santos aqui? Amém? Por que você é santo? Porque Cristo é a tua vida. Nós somos santos. Não no time dos santos. Talvez eu não seja um santista. Nós somos santos porque Cristo, que é santo, habita em nós. O santo está no santo. Agora, nós somos santos pecadores. Porque ainda na vida da alma, a vida que nós vivemos na carne, como o apóstolo Paulo falou, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Até o último dia nós teremos uma luta contra o pecado. Por isso a exortação do apóstolo em todas as suas cartas, as exortações de João, as exortações de Pedro, dizendo o seguinte: levando sempre e por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. Porque nós somos salvos da condenação eterna. Nós estamos sendo salvos do pecado que tão de perto nos assedia. E nós seremos salvos da presença do pecado. Então nós somos santos e somos santos que estão sendo santificados. E nesse processo, Deus nos chama à responsabilidade do que nós estamos colocando para dentro. Eu tenho intolerância à lactose. Quer me ver derreter, eu tomar alguma coisa que tenha leite. Daqui a pouco eu estou igual uma flor no vaso. Para quem entendeu, né? Se eu coloco sem saber, eu fui ignorante daquilo. Mas se eu sei que aquele sorvete lá é feito com leite, eu não posso, eu tomar, eu sou responsável por aquilo. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos diante de Deus. Deus é soberano e o seu decreto é imutável, seus decretos imutáveis. Mas nós temos diante do Senhor a responsabilidade daquilo que nós fazemos com as nossas vidas. E as nossas vidas são átrio do Espírito Santo, é a habitação de Deus. Por isso, santos irmãos, olha a sua Bíblia, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem que a casa do que aquele que estabeleceu. Perdão, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, preste atenção nisso, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, não como servo, mas como filho em sua casa, qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação
da esperança. Aleluia. O Senhor nos chama a permanecermos firmes nele. Nós somos, Pedro diz na primeira carta, não abriremos lá agora, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10, ele diz que nós somos casa espiritual. Aquele tabernáculo de Davi, que o profeta disse, que Tiago ali relembrou nesse texto, ele está dizendo que haveria um momento que esse tabernáculo de Davi, sem mais nada que nos impede a presença de Deus, de fato aconteceria. Tem uma representação escatológica nos últimos dias, sim, mas tem já em nossas vidas, porque Ele fez de nós sua habitação. E por isso, amados, eu quero abrir com vocês o último texto desta noite. Quero abrir com os irmãos Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Não deixe de anotar 1 Pedro 2, de 1 a 10 e leia depois em casa. Mas agora, para nós encerrarmos, Filipenses 2, de 5 a 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que o Senhor quer. Ele está dizendo: tem de vocês essa mesma postura que Jesus Cristo. E não há como termos essa mesma postura se Cristo não for as nossas vidas. E se a cada dia nós nos prostrarmos diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me faz mais semelhante ao teu Filho Jesus Cristo. Eu creio que eu morri juntamente com Cristo, que eu ressuscitei juntamente com Cristo, que Cristo é a minha vida. Continua essa boa obra que o Senhor começou em minha vida. Continua essa boa obra, Senhor, que o Senhor começou em minha vida. Quando o Senhor Jesus fala à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Esse texto é usado muitas vezes para evangelismo, mas ele não está se tratando de evangelismo. Ele está falando para a igreja de Laodiceia. E agora podemos fazer isso com as nossas vidas. O Senhor falando da igreja Sobral, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, nós estamos ouvindo a voz do Senhor no nosso dia a dia. Nós estamos buscando em Sua palavra, sermos cheios do Espírito Santo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, porque Deus não arromba com o nosso coração. Ele vai tratando conosco até que, por graça, nós falamos assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala que Ele entra, Ele faz a mesa, Ele ceia conosco, e nós comemos. É a habitação do Espírito Santo, o lugar do encontro, a casa do povo. É Deus, quando nós nos reunimos, a igreja, o tabernáculo do Deus vivo. O Senhor fez você habitação dele. O Senhor tem que ativar o teu coração, o meu coração, porque eu sou falho. Eu erro quantas vezes eu preciso de perdão. O Senhor precisa quebrantar o nosso coração. Nós temos o tabernáculo de Davi, amanhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós temos música, nós temos alegria, nós temos festividades na presença do Senhor. Nós não temos o peso da lei sobre nossas vidas. Nós temos libertação do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os olhos
eu pedi que os irmãos do Ministério do Louvor viessem à frente. E eu falei para eles, eu não sei se vocês estão preparados para isso, mas eu falei que gostaria de cantar uma composição que talvez já tenha uns 15 anos que eu compus essa música. Uma irmã chamada Karen, que veio na primeira viagem missionária, ela gravou seu depois. Essa aqui fica para amanhã. Eu queria ensinar hoje, mas fica para amanhã. O povo vai comigo. Vai bem, certo? Eu gostaria que nesse canto, quem souber pode cantar sentado, mas o importante não é nem que você cante junto, mas que você possa também dizer: isso aqui é minha vida. Porque quando em 2017, 16 para 17, eu estava na primeira igreja batista. Eu estava com uma luta muito grande no meu coração, entre meus sentimentos e a palavra de Deus. Eu falava assim: mas eu não sinto que eu sou uma nova criatura. Uma hora eu faço a coisa certa, outra hora eu faço ruim, e eu não sinto. E nós tínhamos um estacionamento da igreja, uma jaqueira bem grande. Foi no fim de culto, domingo à noite, eu estava ali saindo e tinha um irmão muito querido. Inclusive hoje eu fiquei me alegrando que vocês cantaram alguns cânticos deles aqui, a composição dele. Cantaram um pouquinho diferente, depois eu falo dele da diferença do canto dele. Mas o Marcos Solion falou assim, eu me lamentando para ele, eu falei: Marcão, eu não sei se eu nasci de novo, eu não sinto. Ele falou assim: Aricão, você vai ficar com o teu sentimento ou você vai ficar com o que a palavra de Deus diz? Naquela noite, irmãos, eu morava a 3,5 km do prédio da igreja. Como eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para ir e voltar, eu fazia esse caminho, andava de 7, às vezes até 12 quilômetros por dia. Em Londrina mesmo. E era uma descida assim, 3,5 km, para ir todo o Santo Ajuda, né? Para subir, chegava suado na igreja. E naquela noite, eu falei para ele assim: Marcão, eu quero ficar com a palavra de Deus. Naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu fui caminhando para casa, eu fui chorando de alegria, o Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero ficar com a tua palavra. Eu não quero ficar com o meu sentimento. Eu quero ficar com a verdade do Senhor, porque a tua palavra, a verdade, tem poder para transformar o meu coração. Foi isso que Deus fez. E hoje, vindo para cá, eu falei para o homem do Uber: olha, lê isso aqui, que isso aqui mudou minha vida. Não é pastor, não é padre, não é igreja, é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. E esse cântico fala um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Não? Vai tocar bem? Gostaria de fazer isso.
interessante, porque quando a gente cantou aquele cântico lá que fala eu nada vi nem senti, né? Aqui vocês cantam eu nada fiz, né? Mas é muito interessante, porque o Marcão, quando compôs, ele tentou eu nada vi e nem senti, mas nada fiz também está tudo certo, né? Mas porque a obra de Deus a gente crê, é por fé, não é? Então eu creio que os irmãos têm um aviso para dar, pedir que os irmãos sentem e dizer para vocês, amados, que tem sido uma alegria muito grande, um privilégio para mim, estar aqui com vocês, estou sendo tão bem cuidado e uma alegria poder servir a igreja aqui em Sorama. Glória a Deus por isso. Amém.